programa Sem Cortes está de volta. Agora vamos falar de política. Doutor Dimas, qual a sua avaliação, qual a sua leitura do cenário político atual de Tailândia? Olha, eu acho que o cenário político de Tailândia hoje é igualzinho o cenário nacional. O povo clama por mudança. O povo está clamando por modificação. Eu acho que ninguém troca de namorada, ninguém troca de carro, ninguém troca de profissão se está satisfeito. Se o povo está clamando por uma mudança, é porque alguma coisa está errada. Os nossos anseios, as nossas aspirações, os nossos desejos não estão contemplados naquele momento e tenta se mudar. Vamos ver o que vai dar para diante. Doutor, Brasília, né, ou todo o país está nessa polvorosa, nessa inquietação em relação ao impeachment. Eu estou aqui no momento agora tornando o negócio mais amplo. O senhor não acha, inclusive eu fiz essa pergunta para o Franklin em uma outra entrevista, o senhor não acha que o erro que a Dilma Rousseff cometeu foi em não fazer política? Pois é, essa é a grande questão. Tem uma pergunta antiga que diz o seguinte: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Eu ainda não questionei. Mas o pessoal fala muito em corrupção. Aí eu te pergunto, quem é mais corrupto? O político que está lá ou o povo que o elegeu? Porque se esse cara está lá, alguém elegeu esse cara. Quem não sabia que ia chegar nesse estágio? Quem não sabia que o PMDB é um partido fisiológico, ele é um partido de cargo. O PMDB, ele só tem um lado, é o lado que ganha. Quem não sabia disso? Quem não sabia que a Dilma estava mentindo na eleição passada? Quem não sabia? Mas o povo não sei por que cargas d'água, por uma política que o PT tem, que eu acho que é uma política de semear miséria, de semear a pobreza. Porque o que o PT quer é semear classes, briga de classes. Todo mundo fala, é porque o pobre... Sim, meu pai foi pobre. Meu pai chegou onde chegou sem ajuda do PT. Naquela tempo não tinha nem PT. E quantos? Um Joaquim Barbosa chegou onde chegou e não tinha PT, com essa briga de classe, essa picuinha todinha. Então eu acho que o povo brasileiro está sendo penalizado por escolhas erradas. E eu não sei se tirar a Dilma é a escolha certa. Por quê? Você troca o cabeça, mas o meio é o mesmo, e o cabeça que está assumindo pactuou de tudo, participou de tudo. O que mudança vai ter? Eu não vejo mudança na coisa. Eu vejo mudar de nome, mas não de mudança. Vai haver mudança nisso aí. Voltando agora aqui para a Tailândia, doutor, o senhor não acha que os partidos políticos aqui da nossa cidade perderam um pouco a sua identidade, a sua ideologia? As eleições estão se aproximando, as pessoas estão mudando de partidos, mas quando você conversa, tais pessoas não sabem sequer quais são os princípios básicos do partido que agora ela ou ele adentrou. O senhor não acha que não é muito confuso essa questão da falta de identidade, falta de conhecimento ideológico ou falta de ideologia? Concordo contigo. Tem gente aí que está entrando no partido, não sabe nada do partido. Mas existem algumas pessoas, nós estamos num momento político, que estão seguindo fielmente a cartilha do partido. Depois, no outro momento, eu posso te dizer que eu conheço pessoas que estão andando na cidade aí, fazendo reuniões todas as noites e falando de plataforma do seu partido, seguindo à risca isso aí. Eu conheço pessoas aqui em Tailândia, está vendo aí. Mas, na realidade, eu vejo também que o que está tendo muito é projetos de poder. Nós não temos projeto de desenvolvimento, nós não temos projeto de inclusão, nós não temos projeto de participação. Eu vejo que o povo é sempre tratado como meio para que os políticos cheguem a algum lugar. O povo não é tratado como um fim, que tudo aquilo leva ao povo. Eu acredito na participação do povo nessa construção e depois eu acredito na participação do povo recebendo essas benesses dessa construção pelo povo com o povo. Isso eu acredito e é isso que eu faço em Tailândia hoje. Ok. Doutor Dimas, em relação ao legislativo, quanto ao executivo, teremos a oportunidade de falar logo mais sobre isso, mas em relação ao legislativo,
qual é também assim a sua leitura, as conclusões que o senhor chegou no que diz respeito a esse mandato dos vereadores que foram eleitos? Como o senhor julga, no bom sentido aqui, Eu digo que eu aprendi uma coisa desde cedo com meu pai. Pode até que ser que algumas vezes eu erre, mas eu aprendi a identificar pessoas. Eu aprendi a selecionar pessoas. Eu tento entrar na cabeça da pessoa. Eu tento antever o jogo que ela vai fazer ou as atitudes que ela vai ter. Como médico, como estudei psiquiatria, psicologia, não sou especialista nessa área, mas eu tento entrar na cabeça das pessoas. Eu vejo ali, identificando pessoas no poder legislativo, algumas pessoas compromissadas com os anseios do povo de Tailândia, com os anseios da cidade de Tailândia, compromissados com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento, e algumas pessoas lá dentro que até hoje não entenderam para que chegaram ali. Talvez entrou ali, acho que ainda é uma brincadeirazinha de roda, é uma brincadeira de falar mais alto, de usar o microfone. Não está fazendo o seu papel porque nem conhece o seu papel. O poder legislativo tem uma função importantíssima na comunidade. Mas, infelizmente, eu identifico compromissos pontuais ali naquele legislativo. Doutor, o senhor não acha que a forma como, por exemplo, os políticos são eleitos porque você vota em um e termina elegendo o outro, por causa daquela questão de legenda, de coligações e etc. Mas o senhor não acha que está na hora de se exigir dos políticos, seja executivo ou seja do legislativo, um melhor preparo? Porque o senhor falou quase há pouco, ou agora, que há muitos que não sabem sequer por que estão ali e não conhecem quais são as suas atribuições. Isso é devido à falta de conhecimento. Então, o senhor não acha que deveria haver uma exigência maior da parte da lei? Olha, Tassiano, eu, sem querer desmerecê-lo, se nós puxarmos para esse lado, eu acho que é uma situação discriminatória. Eu não gosto de discriminar. Existem gestores analfabetos que fizeram excelentes administrações. Existem gestores formados que não passam de ladrões. Tanto é que nós vimos agora uma situação lá na Câmara Federal, a esposa elogiando o cara, que o cara tem um monte de título e o cara não passa de um corrupto. Então, nós não podemos isso. Eu acho que todas as pessoas, independente de cor, credo, todas têm uma chance. Mas isso tem que ter, pode ter o preparo pode vir de berço. Antigamente se falava em inteligência, né, na famosa inteligência, no raciocínio. Hoje já se fala em inteligência emocional. E qual é o melhor? É quem tem o raciocínio rápido ou quem tem o raciocínio de controlar as emoções? Então eu acho que a coisa não é bem por aí. Alguma Doutor, coisa. Mas o senhor não acha, desculpe lhe interromper, mas o senhor não acha um pouco complexo? Como é que alguém vai criar leis se ela não conhece as leis, se ela não tem um preparo para isso? O senhor não acha isso um pouco complexo? Eu acho que o cara deveria ter o preparo. Mas se eu achar, e eu for pelo que eu acho, o povo perde o sentido. O povo não elegeu o cara. E a capacidade do cara se eleger? O cara pode não ter o conhecimento, mas ele pode ter uma assessoria importantíssima e competente. Existem pessoas que não são tão competentes, mas eles têm a capacidade de se cercar de pessoas boas. E o melhor, não só de pessoas boas, compromissadas, honestas. Porque você se cercar também do competente desonesto não adianta. Então, o que eu acho é uma coisa, o que o povo acha é outra coisa. O povo elegeu o cara. E a voz do povo não é a voz de Deus? Como é que eu vou dizer para Deus que a voz dele não está correta? Eu acho que tem maneiras de você fazer uma boa administração. Eu só não concordo e não vejo maneiras de se fazer uma boa administração sem a participação popular. Eu não concordo que você vote num projeto de governo pré-definido. Eu acredito que o projeto de governo tem que ser construído. Eu já fui pré-candidato a prefeito em Concórdia do Pará há 20 anos atrás. Eu fui no escritório lá em Belém e pedi para fazer um projeto de governo. Aí eu te pergunto, naquela época, 20 anos atrás, eu tinha outra cabeça. Como e onde o povo participou disso? Hoje eu acredito na participação popular. Não se diz que a mudança se ajeita no primeiro buraco? A construção tem que ser isso. Vamos aqui, vamos dar mais. Eu acredito que o povo tem que participar. Ok.
Doutor Dimas, quanto ao Executivo, né, está chegando, repito, está chegando o final do mandato. Isso em todas as cidades do Brasil. Qual a leitura que o senhor faz desse mandato? Poderia ter sido feito mais? Problemas todas as administrações o teve, mas qual é de fato assim a sua análise em relação ao Executivo, que assim como o Legislativo está chegando ao seu final? Olha, o que eu acho hoje aqui do Executivo Municipal é que é um barco sem rumo, sem querer desmerecer ninguém. Eu defendo que nós discutamos critérios e políticas, mas políticas duradouras, política para curto, médio e longo prazo. Cadê essas políticas? Cadê a participação do povo nessa discussão? Sou eu que vou dizer que está certo? Onde o povo disse isso? Bom, quais são os critérios para se fazer as coisas? Primeiro, administrar é eleger prioridades. Quais são as prioridades hoje em Tailândia que estão sendo realmente cuidadas, que estão sendo realmente desenvolvidas em prol do povo? Então, primeiro, eu não vejo princípios. Segundo, eu não vejo critérios. E terceiro, eu não vejo políticas. Olha, eu tenho uma amizade boa com o deputado Sidney Rosa, e o deputado Sidney Rosa lá, quando foi prefeito lá em Paragominas a primeira vez, ele criou uma coisa, Paragominas mais 30. Todos os gestores que entraram após ele, inclusive o atual, já sabem o que fazer, não tem que inventar roda. A roda foi feita, eu tenho que fazer a roda girar. A política foi definida, o rumo foi definido. Qualquer um que entre hoje, a população não permite mais que o cara tenha um retrocesso. Então hoje o que acontece aqui? Se vota num projeto pré-definido, hoje tem vários pré-candidatos, todo mundo tem um projeto, sim, mas e a participação popular? E como é que eu tenho certeza, prova para mim que é o teu projeto que vai dar certo? Por que não é o projeto do outro? Como o povo participou? Isso tem que ser referendado num grande debate. E esse debate não é uma reunião, 2, 3, é construção. Eu acho que a cada dia você retira coisas e você coloca coisas. Mas a população tem que tirar e tem que participar. Mas primeiro nós temos que definir rumo. Segundo, política para esse rumo. E terceiro, critérios de escolha. E por último, quais são as prioridades? Infelizmente, sem desmerecer ninguém, não entro no mérito. Se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se foi isso aqui. Eu não vejo isso em Tailândia. E é o desejo da população hoje. Tanto é que você vê hoje aí o tanto de pré-candidato que tem a prefeito. Porque está todo mundo insatisfeito com a situação momentânea hoje do município. E todo mundo está procurando uma fórmula, logicamente, sem desmerecer ninguém, cada um acha que o seu caminho é o certo, cada um acha que a sua maneira é a certa, e eu não desmereço ninguém. Eu acho que nós temos que avaliar todos, e o povo tem que avaliar todos, ouvir todos que estão aí, e descobrir qual é o seu caminho, o que é que realmente deseja. Porque uma coisa é o que eu desejo, uma coisa é o que a comunidade deseja. É uma grande diferença. Ok, muito obrigado, Dr. Dimas, por ter nos concedido essa entrevista. Vamos lhe dar a oportunidade para suas considerações finais. Olhando ali para a sua câmera, dê as suas considerações para o povo tailandense que nos assiste. Eu queria dizer para o povo de Tailândia que hoje Tailândia é a minha cidade. Tailândia é a cidade que eu invisto. Tailândia é a cidade que eu crio meus filhos. Tailândia é a minha cidade, que a mulher também, a minha esposa já é uma microempresária. Aqui eu me encontro dentro dos meus pares. Aqui eu encontrei os meus pares. Aqui é onde eu pretendo desenvolver o meu trabalho. Aqui eu pretendo que a minha família cresça, ordeira, unida e participando dessa comunidade que só me faz bem e só me dá felicidade. Muito obrigado. O programa Sem Cortes vai ficando por aqui. Agradecemos mais uma vez ao Dr. Dimas por ter aceitado a nossa entrevista. E lembrando que os nossos entrevistados recebem a pauta com antecedência, com as perguntas. E aqui a gente sempre aperta um pouquinho os entrevistados, mas deixamos o entrevistado falar aquilo que ele pensa, falar aquilo que está no seu coração, aquilo que está na sua mente. Agradeço a você, telespectador, que ficou até esse instante assistindo o programa Sem Cortes. Até o próximo programa. Um grande abraço.